quando o chão se move. Às vezes, experimentamos a sensação de que tudo se mexe ao nosso redor e de que, quando alcançamos o ponto que queríamos, ele simplesmente não está mais lá. Mas precisamos continuar. Esse é o capítulo que a gente vai abordar hoje, que a gente vai ler junto, que a gente vai conversar. E o que numa geral, né, esse capítulo vai falar? Sobre como as nossas mudanças internas, as mudanças nossas, né, na nossa vida, também acompanha mudanças do mundo, mudanças da tecnologia, mudanças da história. Então, ele vai colocar fatos históricos aqui, ele vai falar de nomes importantes. Então, se você quiser, pega seu lápis, seu caderno, se quiser anotar, tá bom? Para você sair aí desse vídeo com mais conhecimento do que você entrou. Então, para você que chegou de gaiato, a gente está lendo esse livro aqui, A Vida é Cheia de Curvas, uma reflexão sobre as mudanças e a importância delas, desse cara brasileiro aqui, Eugênio Mussac. É um livro brasileiro de um historiador, de um cara que estuda muitas coisas, e nesse livro ele vai falar sobre mudanças e como a gente lida com as mudanças. E eu sou uma pessoa bem desorganizada muitas vezes, eu sou bem caótico e entendo que estamos num mundo caótico. Eu não busco o não caos. Eu aceitei que o caos existe. E agora? O que eu posso fazer com esse caos? Como eu posso me movimentar? Como eu posso lidar com as mudanças de um jeito fluido e fazer parte da natureza? Sabe? Sem sofrer, sem sofrimento psíquico. E para isso, eu tenho tentado algumas formas, alguns métodos, e um deles é ler alguns livros. E estou lendo aqui com vocês para poder expandir a minha mente e talvez conhecer pessoas que estejam no mesmo rolê, sabe? Na mesma pegada e com esse nível de consciência que eu trago aqui para vocês, tá bom? Você precisa ser apurado, isso daqui não é para iniciantes. Mas se você for iniciante, não tem problema. Quando eu era iniciante, eu gostava de observar coisas que eu não entendia e que eu não ia entender, que me dava uma sensação de, tá, em algum momento eu vou entender isso. Vamos lá? Vou começar a ler aqui com vocês. Então, a gente está aqui nesse capítulo, que é o 2. E eu vou lendo e você vai acompanhando, coloca aí como podcast, se quiser. Vamos junto. O capítulo anterior é uma brincadeira que fala sério. Joga com a ideia de que Heráclito, que viveu provavelmente entre 535 a.C. e 475 a.C. no Oriente, reapareceu na Europa do século XXI e conversou comigo. Essa licença literária é permitida se um personagem é tão forte quanto Heráclito, que é o que a gente conversou no capítulo passado. Quando tentamos entender o fenômeno das mudanças, ele é tão referência quanto Darwin é para a compreensão do evolucionismo, ou Freud para os fenômenos da mente humana. Mas há outros. Na mesma época que Heráclito, lá no século V a.C., viveu o grego Heródoto, que é considerado o primeiro historiador. Isso a gente está falando do Ocidente. Que é considerado o primeiro historiador. Atribui-se esse mérito a ele porque foi o primeiro a tratar os fatos que se sucediam de forma realista e não poética ou mística, como se fazia até então. Apesar de ser ele mesmo um poeta. Olha só, era um poeta que descrevia de uma maneira realista o mundo e não a partir da poesia. Interessante, difícil. Tudo o que conhecemos sobre a guerra entre Grécia e Troia, por exemplo, devemos aos escritos de Homero, que colocou a realidade em sua ficção.
Sua obra é maravilhosa, exatamente por isso, mas deixa a desejar se observada à luz da metodologia científica de nosso tempo, já que os códigos, a simbologia e as metáforas comuns às belas letras não trazem a objetividade descritiva que hoje esperamos encontrar em nossos estudos de história. Esse primeiro historiador guarda, em relação aos atuais, uma distância espetacular em dois sentidos. Ele tinha dificuldade de obter informações, mas facilidade em analisar e compreender os fatos, pois dispunha de todo o tempo do mundo. Então quer dizer que para a gente analisar e compreender, a gente precisa de tempo. Veja só. As coisas andavam devagar nos tempos de Heródoto. Já os historiadores de hoje enfrentam o oposto. Obtêm informações com facilidade, muito fácil a gente obter informações, né? Mas lidam com o desafio de catalogar, avaliar, compreender e relatar os fatos históricos. Tamanha é a velocidade que eles se sucedem. Aqui ele já começa falando da velocidade dos nossos tempos. Olha só, a velocidade no tempo de Heródoto era outra. O tempo, a passagem do tempo, a compreensão que se tinha do tempo era outra. E por isso ele conseguia viver para refletir. Também porque ele tinha, recursos financeiros. E é importante ter recursos financeiros para a gente ter tempo para pensar. É luxo, sim. Mas, além disso, existe tempo, né? Mas o tempo não muda, né, pessoal? O relógio ele continua, né, com os mesmos 60 segundos e tal. Mas o que muda é a nossa compreensão dele. Vamos continuar. Quando nos defrontamos com o desafio de analisar os fatos ocorridos nos últimos 10 anos, por exemplo, sentimos que estamos diante de uma tarefa para vários Heródotos, e todos bem equipados com máquinas de processar informações. O século XX, que terminou há pouco mais de uma década, poderia ser dividido em 3 períodos bem claros. É aqui você já poderia ter anotado vários conceitos, várias coisas. Mas vamos lá, que aqui ele vai descrever momentos históricos e vai falar nomes, tá? O que vai até a metade do século? Aqui, ó, o primeiro período. O que vai até a metade do século, no início do pós-guerra. Nesse período, o comportamento das pessoas no âmbito profissional e pessoal foi fortemente influenciado pela segunda revolução industrial, aquela da eletricidade e do motor a combustão, e também do início da administração como ciência, que surge para atender às necessidades de organização das empresas industriais que precisavam otimizar a produção. Estou falando da administração do americano Frederick Taylor e do francês Henri Fayol e do alemão Max Weber. Aqui a gente já tem o começo ali de a engrenagem começando a rodar, os interesses começando a inflar em cima da tecnologia. Aqui a gente tem a eletricidade, motor a combustão. Aqui a gente já tem uma tecnologia que vai facilitar e acelerar as coisas. Vamos vendo. Aí a gente vai para o segundo. O que vai do início da segunda metade do século até o final dos anos 80. Foi ontem, hein? E é chamada de Era da Informação. Nesse período, o aumento da publicação de revistas e de livros só não foi mais impactante do que a chegada de um fenômeno chamado televisão. Olha só, que a gente já entra numas brisas muito loucas. Aqui no Brasil, por exemplo, exatamente em 1950, foram fundadas a Editora Abril e a TV Tupi. Olha que legal. Então, por meados de 1950, a gente tem uma editora
certo? De revista, popularizando informação, e a TV Tupi. Só não reconhece a importância desse fato para o nosso país quem não teve nenhuma visão do processo histórico. Na administração, passamos a falar de Peter Senge, guru da aprendizagem organizacional, de Tom Peters. Então, vou anotar esses nomes aqui, ó. Peter Senge, Tom Peters. Pra vocês verem aqui, ó. Peter Senge, Tom Peters. A quem já chamaram de o pai da empresa pós-moderna. E principalmente do austro-americano Peter Drucker, de certo, o mais respeitado filósofo do mundo corporativo no século XX, nem conhecia ele. Até porque ele conheceu também a fase anterior e cunhou a expressão, olha só, a expressão trabalhador do conhecimento, veja só. Trabalhador do conhecimento. Mas enfim, eu ia entrar em outro lugar aqui da filosofia. Mas antes mesmo disso, a gente já tinha conhecimento sendo vendido, não com esse nome, né? Para denominar a maior parte dos profissionais da segunda metade do século. Também lemos Alvin Toffler, autor de A Terceira Onda, entre outras obras admiráveis que nos alertam para o choque do futuro próximo que virou presente. Olha só, ó. Aí uma galera aqui começou a escrever, começou a especular como seria o futuro. E muitos acertaram, veja só. Autor de A Terceira Onda e outras obras que a galera começou a escrever que alertavam para um choque do futuro próximo que virou presente. Hoje, 2025, anos depois da publicação desse livro, que se eu não me engano é de 2014, acho que é de 2014, a gente está passando por um outro boom. Nessa época que ele está falando, tinha um boom. E 2014. Quando ele escreveu o livro, ele vivia um boom tecnológico. E hoje, em 2025, nós vivemos outro boom tecnológico com as inteligências artificiais. Então, eu acho que chegou num ponto que nem os historiadores estão conseguindo dar conta e os livros estão conseguindo dar conta da velocidade das mudanças. Então não dá nem para prever, porque quando você prevê já foi. Já aconteceu, já chegou, já mudou, já inovou, né? Legal. Vamos lá? O terceiro. A década de 90. E aí, pessoal da década de 90? Estamos vivos. E meu celular está acabando a bateria. Daqui a pouco eu ponho para carregar. A década de 90, marcada por uma experiência nova, que é a chegada da internet. A gente chegou com a internet, né? O mundo virtual torna-se tão presente em nossas vidas quanto o mundo concreto e palpável. Quase todas as profissões passam a ser dependentes desse meio de comunicação e de acesso à informação. Eu vou grifar esse dependentes desse meio, porque é isso, né? Somos dependentes desse meio. Hoje, não tem como desligar. Surge uma nova era, a do conhecimento. Então, ó, acesso à informação, a era do conhecimento. Essa difere da anterior, a era da informação, pelo fato de que informação deixou de ser exclusivamente de poucos e virou uma espécie de nova commodity. Interessante, virou uma espécie de nova commodity. O que isso significa? Deixa eu ver. Ah lá, todo mundo pode ter, basta descobrir o caminho para obtê-la. Exatamente. Aqui na internet, pessoal, aqui na internet você precisa saber navegar. Para você obter o ouro, para você obter informação de verdade, você precisa ter o mínimo de autonomia, o mínimo de conhecimento, de direcionamento para
conseguir obter o melhor que a internet pode dar, que não está nas redes sociais, mas a gente está falando de pesquisas, de portais de notícias que são confiáveis, de artigos científicos, livros, informações relevantes, né? Só que não é todo mundo que tem acesso a essas informações, porque para ter acesso a esse ouro fino da internet, a gente precisou ter acesso a outros tipos de informação e de conhecimento para conseguir mergulhar. É como aprender a nadar, né? E nem muitos, muitos não sabem nadar. Bom, vamos lá. A internet facilitou tudo. O Google virou onipresente e onisciente. Só não obtém informação quem não quer. Aqui eu discordo, tá? Quem não quer, mas eu não acho que é bem querer. Hoje já não é mais querer, tá? Aqui é uma questão mesmo de direcionamento, porque a gente muitas vezes não tem controle do que a gente vê, principalmente pessoas que estão aí só nas redes sociais. Então, a grande massa das pessoas, a grande maioria das pessoas. Eu, por exemplo, sou um estudante nato. Nasci estudando, vou morrer estudando. Para mim é fluido. Agora, para minha mãe, por exemplo, que não tem nenhum tipo de interesse nisso, o que chega para ela é pré-datado, é pré-direcionado. Entendeu? É uma ilusão de controle, né? Não que eu também não esteja me iludindo, né? Também posso estar me iludindo um pouco, achando que eu tenho controle na internet. E não tenho nada, né? A gente vai perdendo ao longo do tempo. Esse é um outro papo. Mas vamos lá. Ou quem ainda não chegou ao hoje, sendo, portanto, extemporâneo. Vamos lá, vamos para a conclusão. Mudando para ficar como está. Aqui ele faz umas reflexões muito legais, interessantes. Então, bebe uma aguinha. Eu vou colocar aqui um hidratante labial. Interessante, esse papo aqui ele tá bem cabeça, né? Esse papo aqui ele tá bem reflexivo, histórico, analítico, né? E eu acho importante. Se você acha que vai chegar no bem-estar, no bem viver, numa vida plena, tranquila, isolado dos fatos, você está bem enganado. Quanto mais a gente conhece as coisas, a gente vai criando repertório, né? Criando repertório para construir a nossa própria história e para ser independente no conhecimento. Parar de ser passivo, de ir só recebendo conhecimento e não ser crítico. Tá, peraí. O que eu acho disso? E isso é importante para o processo de mudança, seja ele mudança de trabalho, mudança de rotina, mudança de religião, mudança de vida no geral, mudanças. Vamos lá? Uma sensação cada vez mais comum é da instabilidade. É como se o chão que pisássemos... E, pessoal, só um momento. Eu tô gravando. O tio tá gravando, meu amor. Ai, que lindo. Ô, amigo, desculpa. Ah, e se você permitir ele aparecer na gravação que eu vou pôr no YouTube, tudo bem. E. Agora eu vou gravar, tá bom? Ó, olha aqui, ó. Não é verde. Olha aqui, ó. Ó, o tio tá trabalhando. Olha, ei. Ele fica doido aqui dentro. Ó, olha ele, ó, tio. Ele tá trabalhando. Dá um beijo, meu tio. Beijo. Tchau, tio. Bom trabalho. Até mais. Acabou de acordar, né, carinha? Foi. Amigo, desculpa. Gente. Imagina. Vai dar... O pessoal vai curtir, né? Pessoal, curtam aí. Vamos lá. Que delícia. É sempre bom a gente ter a presença de uma criança. Vamos lá, pessoal. Voltando.
Uma sensação cada vez mais comum é da instabilidade. Veja só, eu acho que nada melhor do que esse momento que vocês viram e viveram nesse momento para ilustrar, né? Uma sensação cada vez mais comum é da instabilidade. Os fatos, eles acontecem, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. São instáveis. Nem tudo é como a gente planeja. É como se o chão que pisássemos estivesse se movendo sobre os nossos pés. Sob os nossos pés. A sensação de que nada é permanente e só aumenta. Damos-nos conta de que o mundo pode mudar de rumo a qualquer instante. E todos os referenciais que tínhamos deixam de existir. Isso é mais forte quando acontece alguma grande catástrofe, como a de 11 de setembro, ou quando alguma economia importante no mundo passa por dificuldades graves, influindo nas demais, como já aconteceu tantas vezes e voltará a acontecer. Olha só, aqui ele ainda não tinha passado por 2020. Aqui ele ainda não tinha passado por 2020, né? Então, ele nem sabia o que tinha acontecido, mano, que loucura. A gente tá lendo um livro de 2014, falando sobre tecnologia, eu acho incrível, porque eu sinto que 2020 mudou coisas que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. As mudanças tecnológicas, as mudanças nas relações humanas mudou de uma forma muito profunda que ninguém imaginava. Algumas pessoas podiam até ter uma noção, escrito alguma coisa, mas foi único, né? E a gente vai começar a falar mais profundamente disso nos próximos anos. Eu acho que o pessoal ainda está traumatizado, né? Então, mais pesquisas, livros falando sobre tal, massivamente, porque tudo mudou. Então, aqui, ele já estava falando de coisas, de grandes catástrofes que geram grandes mudanças. Ou ainda quando uma guerra interrompe do nada em geral para o nada. Sem falar das guerras que nós estamos presenciando aí. Tá tudo muito caótico. É por isso que eu tô aqui, tá? Vamos lá, pega na minha mão. Tá caótico, tá tudo muito louco, mas a gente vai junto. No entanto, se pararmos para observar nossa vida com mais cuidado, encontraremos uma grande soma de pequenos eventos que também provocam mudanças. Não tão profundas, mas rápidas. Olha só, não tão profundas, mas rápidas e impiedosas. Mudamos de trabalho, mudamos de endereço, mudamos de telefone, de provedor, de amigos, de estado civil. Mudamos de ideias. O mais importante, nós mudamos de ideias, opiniões, certezas e dúvidas. No entanto, em muitas oportunidades, dizemos que continuamos os mesmos. Será que a gente continua o mesmo? Não será uma contradição? E o mais espantoso é que as mudanças em nossas vidas, no ambiente em que vivemos e no mundo, parecem cada vez mais velozes. E de fato são. Que brisa! Isso aqui me fez pensar muito. A gente muda de tudo, né? Trabalho, tudo. Coisas pequenas, opinião, certezas. Mas eu tenho certeza que quando a gente muda de opinião e de certeza, por mais simples que ela seja, isso reverbera em milhares de outras coisas. Isso muda destinos. E aí a gente tá influenciado pela internet, que dá essa impressão de ser cada vez mais veloz. Tudo. Aí ele termina. Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, não sei se é assim que se pronuncia, tá?
previu que o desempenho dos microchips de computador iria dobrar a cada 18 meses. Olha só, na época acharam que ele estava louco, mas o tempo tratou de consagrar a frase como a lei de Moore. Eu acho que é assim que fala, tá? Depois eu vou pesquisar para ver se é assim mesmo que fala. Tamanha sua acuidade. Até agora, porque daqui a poucos anos, os especialistas afirmam que haverá computadores com uma capacidade de processamento 1000 vezes maior que as das máquinas de hoje. Isso ele estava falando de 2014. Veja só, gente. E de se imaginar as mudanças contínuas que teremos em todos os setores de nossas vidas nessa próxima temporada e também a frequência com que elas devem ocorrer. Porquanto a única coisa que não muda atualmente e depois e para todos sempre é a tendência de mudança. Então a única coisa que não muda é a tendência de mudança. Luiz, desculpa, Luizinho. Ah, você veio me mostrar, tá lindo. Vamos lá de novo. Você vai ficar aí, você não vai comer sorvete. Vamos. Luiz. Vai lá que a sua mãe tá chamando, tá? Ah, o tio tá trabalhando, lindo. Bora. Mas aí, um momento pra vocês do Luizinho. Vocês vão ver eles mais vezes, tá bom? Voltando. Já se disse que é preciso mudar para que tudo continue como está. Olha só. É preciso mudar para que tudo continue como está. Essa frase, usada sempre em tom sarcástico, tem algum sentido se analisada a partir da seguinte ótica. Assim como o planeta, as espécies vivas e as civilizações em geral, estamos, cada um de nós, em constante movimento. Passamos por seguidas adaptações. Ora, se eu não mudar meus pensamentos, minhas atitudes e minhas competências, vamos lá, se eu não mudar meus pensamentos, minhas atitudes e minhas competências, não conseguirei acompanhar a evolução do mundo. Se você não mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, suas competências, você não vai acompanhar o mundo, você vai ficar para trás. Para trás. E não poderei, portanto, sequer manter a posição que tenho hoje. Vou ficar para trás. É isso que ele coloca, ó. Vou ficar para trás. Portanto, se eu quiser, pelo menos, continuar como estou em relação à sociedade em que vivo, devo mudar com ela. Simples assim. Pessoal, incrível, ó. Se eu quero continuar como eu tô, bem em relação à sociedade que eu vivo, eu devo mudar com ela. E isso eu aprendi há mais de 10 anos atrás, quando eu conheci o budismo de Nichiren Daishonin, quando eu me envolvi com essa galera e aprendi várias filosofias. E uma das coisas que eu aprendi foi isso, com o budismo. Nós devemos sempre mudar. E se estamos errados, e se a gente perceber que a gente está ultrapassado, é importante que a gente vá com o mundo, que a gente vá mudando. Isso é importante para a nossa evolução, enquanto pessoas, enquanto sociedade, enquanto mundo. Então, que capítulo legal! Que vídeo gostoso, pessoal! Espero que vocês, se você ficou até o final, recebam um abraço virtual e na próxima, um drink em Nova York. A gente vai ler Um Drink em Nova York, beleza? É um conto, provavelmente, deixa eu ver se é um diálogo, porque é um diálogo. Nesse livro ele vai colocando diálogos, né? Diálogos, e depois ele
vai refletindo sobre. Muito obrigado pela presença e vamos junto mudar.